já está gravando. Aí eu precisaria que você falasse: oi, você caiu? Sumiu? Tá, voltamos a gravar. Cláudia, me fala o seu nome completo, a área que você trabalha aí na prefeitura, por favor. Me chamo Cláudia Flávia Gouveia Rodrigues, trabalho na Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Secretaria de Habitação Popular e sou assistente social. Ah, muito bem, muito legal. Ah, essa nossa capacitação, né, que tivemos aí em João Pessoa, ela tinha assim como objetivo, né, ampliar o conhecimento de vocês a respeito de alguns temas, né, que foram o racismo, o capacitismo, a homofobia, né, o machismo também, né? E nós discutimos isso em várias reuniões. Eu Sim, imagino que você tenha participado de todas, participei. né? Até por isso, né, essas pessoas que tinham maior número de presenças, algumas foram convidadas a participar dessa entrevista. Ok. Eu não, no começo, nós fizemos uma entrevista, fui eu que fiz a entrevista com você? Foi. Ah, também. Que bom, né? Mais uma vez. Ah, que ótimo, né? Porque tinham outras pessoas fazendo entrevistas também, né? Que Uhum. eram da Entre Nós, entrevistar outras pessoas, e nós temos 6 entrevistas para fazer, e eu fiquei encarregado de fazer essas 6 entrevistas, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você acredita que depois dessa primeira fase da capacitação, os seus conhecimentos a respeito dos temas, eles são maiores e melhores? Sim, Gilberto, eu achei maravilhoso esse período de aprendizado, certo? Porque é uma ilusão nós acharmos que não temos nenhum preconceito. Com o passar do tempo, a gente, as aulas, com as apresentações, eu fui descobrindo que de um jeito ou de outro existia dentro de mim ainda algum preconceito. Foi extremamente positivo a forma, a didática, como vocês colocaram as coisas, porque mexe, né? Mexe com a gente, assim, faz a gente ir para dentro, certo? E buscar que lá no fundinho, assim, naquele cantinho escondido, existe ainda um resquício, né? De preconceito. E interessante, são coisas, as coisas acontecem comigo, tem coisas que eu não esqueço. Então, teve uma das aulas que se tratou do banheiro destinado, né, para pessoas diferentes, né, preconceituosamente falando, certo? E aí, fizeram a pergunta se devia ter o banheiro, se não devia ter o banheiro, o que é que fazer, se as pessoas de orientação sexual diferente podiam usar o mesmo banheiro, aquela polêmica. E eu imaginava que construindo um outro banheiro para eles, né? Para eles, como se fossem outras pessoas, resolveria o problema. E nas aulas eu descobriria que eu criaria um problema maior, certo? Então, assim, eu não teria essa consciência sem a capacitação, sem a busca, porque no cotidiano nós não vamos buscar normalmente essas informações que chegaram de forma privilegiada para nós, certo? Então, nos levou a questionamentos, nos levou a observar o outro de uma forma muito mais empática, entendeu? Então, assim, foi muito bom para mim essa capacitação. Gostei bastante, assim, me identifico Uhum. muito com esse tipo de trabalho e fiquei muito feliz. Sim, imagino você como assistente social, que você tem uma identificação assim, muito próxima, né? com, com tudo que foi discutido,
porque você vivencia isso no seu dia a dia, Sim, né? Você trabalha com pessoas, né? E você deve ter uma diversidade muito grande de pessoas que você entra em contato todos os dias, né? sim, Gilberto. Você avalia que essa iniciativa da prefeitura de implantar um projeto onde se discute, né, todos esses temas, a prefeitura e o BID, né, que foram os Sim. parceiros, você avalia que para os municípios, para o município de João Pessoa, isso foi de grande importância e você acha que outros municípios poderiam também adotar essa iniciativa de promover essa capacitação com, com qualquer entidade que seja, né, falando sobre sistemas? Com certeza, Gilberto. Com certeza, sem medo de errar. Inclusive, eu acho que é algo que eu vejo isso como uma cimentinha, certo? Porque, pelo que eu saiba, é a primeira vez que está acontecendo, certo? Aqui, mas de uma importância enorme, porque principalmente aqui, a gente mora num país, né, latino-americano, preconceituoso, região Nordeste, certo? Uma cultura bem ferrenha nesse sentido de preconceitos, certo? Modificar isso é urgente. Né? A gente está vivendo numa sociedade onde, principalmente agora, desculpa, onde agora nós, mais do que nunca, vivemos essa violência, né? Contra o ser humano, contra quem pensa diferente da gente, quem tem orientação sexual diferente, seja lá do que for, parece que agora tem uma voz maior e as pessoas estão se apropriando disso. Então, quanto mais trabalho como esse aconteçam, melhor. Porque a gente precisa viver num mundo de empatia, gente, um mundo de aceitar o outro, de respeitar o outro. Né? Isso precisa, essa semente precisa ser cultivada para que floresça. Isso tem que estar em todos os municípios, enfim, em todas as capitais, e onde puder chegar isso aqui no nosso país, eu acho que é fundamental. Muito bem. Com relação à capacitação e o seu trabalho, né? Você, você acha que essa capacitação colocou você mais próximo das pessoas que você atende? Eu não sei se você faz atendimento, né? Sim, Mas colocou você assim mais próxima dessas pessoas? Você hoje tem uma compreensão maior, né, de pessoas que estão classificadas dentro desses temas? Gilberto, com certeza, me colocou, assim, eu gosto muito de trabalhar com comunidades, eu gosto de gente. Eu tenho uma outra formação, eu também sou terapeuta holística, então, isso para mim é muito fácil. Eu não, é muito fácil. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de pessoas, de da compreensão, de aprender com as outras pessoas, né? Do que elas me devolvem. Então, assim, claro que essa capacitação ampliou muito mais, facilitou. É como eu disse, tinha situações, siglas que eu não conhecia e que agora eu sei, né? O que é um não binário. Então, assim, eu fui aprendendo coisas que eu não tinha um conhecimento mais específico, entendeu? E a capacitação me trouxe isso. Eu já trabalhava, mas agora você trabalha com mais consciência, né? Eu sei o que é isso, né? Então, fica mais fácil. Que bom, né? Isso é bom, né? É, esses temas que nós vimos, né, que foram discutidos, infelizmente, né, foram poucas vezes, né, que Sim, você pôde participar, até porque
fazia parte do programa, nós tínhamos inicialmente muitas pessoas, né, e teve uma evasão muito grande, mas esses temas que foram discutidos e que você assim se afinou a esses temas, você também levava essa discussão para dentro do seu lar e na convivência com seus amigos? Por exemplo, fala, Sim. poxa, hoje nós vimos um tema lá na capacitação, foi assim, 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 e eles falaram isso ou aquilo, e teve discussão, e teve as pessoas. Você levava isso para dentro de casa? Olha, foi tão útil, né? Olha, Gilberto, isso foi tão útil nesse último momento político que a gente viveu. Você não imagina como foi bacana eu ter me apropriado desse conhecimento para ter algumas discussões positivas com Uhum. outras pessoas que vinham com algumas coisas que eu dizia, peraí, vocês não estão entendendo, vamos estudar mais, vamos aprender. E aí eu colocava. Usei muito Ah, que bom. nesse último momento, nesse último momento político que a gente viveu agora. Isso é importante, né? Porque quando eu fico imaginando, quando as pessoas entram numa capacitação, que, por exemplo, aconteceu comigo, né? Quando eu fiz o primeiro curso, que também era baseado nesses temas, né? Fiz com Flávio Urra, lá em 2015. Eu imaginei que era, sabe, um conhecimento só para mim, que aquilo não ia passar sabe, do meu horizonte, assim, né? E não, né? Esse conhecimento você expande, né? Você, nas suas atitudes, você leva para outras pessoas e tem a oportunidade de discutir, às vezes, com algumas pessoas que você acha que vão aceitar, né? Que vão compreender, que não pessoas que não sejam assim tão homofóbicas ou machistas e que poderão ter um conhecimento maior, né? Então aconteceu comigo também, né? Eu não imaginava que depois que eu fizesse o curso com eles, eu pudesse levar esse conhecimento para outros cantos, né? Para outras pessoas, inclusive na família e nos amigos, né? E aí nós Sim. tivemos, como eu falei há pouco, nós tivemos uma evasão muito grande no curso. Nós tínhamos um número de pessoas bem elevado, né? Eram 350 pessoas que iam participar da capacitação e nós tivemos uma evasão muito grande, né? Gilberto, Essa evasão, eu posso fazer uma consideração a esse respeito? sim, eu ia pedir para você fazer mesmo. Sintonia. Gilberto, é o seguinte, eu fiquei observando, a maioria foram guardas municipais, a maioria Uhum, homens, uhum, e que é como eu falei antes, a questão cultural, a questão deixa eu ver se eu encontro a palavra certa, Jesus, me fugiu agora a palavra, os condicionamentos, certo, familiares, você vem trazendo ao longo da história, toda a uhum, sua ancestralidade, todo o contexto que você, desde criancinha, você foi concebido, que você cresceu e nasceu. É preciso uma desconstrução. É pouco tempo, e aquela coisa também de que tem que fazer, não tem que fazer, não foi assim, você vai se você quiser, porque fica, queira ou não, fica uma imposição, certo? Para alguns, eu percebia que eles não estavam nem aí. Sabe aquela coisa de dizer, oh meu Deus, tá logo. Entende? Então, não é uma coisa, precisa ser despertado. uhum. Precisa, eu acho que para funcionar de uma forma melhor, precisa haver um despertar, certo? Em alguns aconteceu esse despertar, Sim. mas na grande maioria não. Porque homem eu vou estar discutindo. Não, vamos supor, nas reuniões. É porque você não sabe que é ter um viado numa fila de um show, ele como guarda, né? Falando em discussões depois.
querendo, fazendo confusão, moído, entendeu? É um saco. Então, assim, não despertaram. Não houve despertar. Então, não tem como você prender essa pessoa nesse momento, nesse conhecimento, porque ele precisa primeiro parar e despertar, né? A história daquela outra pessoa, quem é aquela pessoa que está diante de você, igual a você, certo? Não te prejudica em nada, não te ofende em nada, tem apenas uma orientação diferente da sua, e que precisa viver a vida e ser feliz, certo? Não tem nenhuma diferença, certo? E se, por exemplo, se eu tenho um documento que meu nome é João, e que eu me considero João, e que eu vou para a fila masculina, mesmo tendo seios e tudo, enfim, eu sou João, tudo bem, meu amigo? Bota na fila de homens, certo? Tem por que ter confusão, de ter nada, certo? Mas eles, a grande maioria, eles não despertaram. Eu acho que o primeiro momento, assim, e que não deveria ser uma vez, assim, uma coisa rápida, uma reunião, uma coisa, teria que ser um momento maior de despertar. De despertar para o que a gente pode ser prejudicial na vida de outra pessoa. Como a gente pode deixar outra pessoa mais infeliz? Como a gente pode contribuir para que aquela pessoa seja pior, não melhor, né? Então, a autorresponsabilidade que eu preciso ter em relação ao meu irmão, certo? Que eu faço para... é muito agressiva, é violenta, não sei o quê. Sim, mas eu contribuo como para isso? Agindo da forma que age, certo? Então, que no primeiro momento, se houver outros cursos, que eu espero que haja, tenha esse momento de despertar, certo? O despertar dessas pessoas, para que eles estejam... É preparar o terreno, arar a terra, cuidar dela, para poder jogar cimento. Porque se você joga cimento no terreno sujo, de todo jeito, pode ser que nasça. Às vezes um passarinho solta ali, o negócio nasce. Mas, na grande maioria das vezes, você precisa preparar o solo para receber a semente. Então, essa é a minha opinião. Muito bem. Mas é isso mesmo, né? Quando sei lá, nós temos um grupo livre de homens que estão interessados no tema, então eles ingressam nesse grupo livre, mas como eles já estão interessados no tema, não tem obrigatoriedade, né? Sabe, o curso, os temas fluem de forma diferente, né? Porque eles têm interesse. Agora, quando existe a obrigação de se fazer, né? Você vai porque é obrigado, e mesmo assim muitos não foram, né? Você sabe disso, muitos não foram, né? Fica muito difícil para nós, né? Para nós termos aquela pessoa ali 100%, né? Chamar a atenção dessa pessoa 100% dentro da aula, né? Fica muito difícil. Então nós percebíamos, né, que muitos estavam no celular, que outros ficavam conversando, faziam a conversa paralela e que não aproveitaram quase nada, né, do curso. Aí, né, aproveitando esse tema, você sabe que nós vamos ter uma segunda fase. Sim, que eu começa vi. em janeiro, provavelmente. Nós temos algumas pessoas que estamos convidando para participar dessa segunda fase, porque essas pessoas serão os multiplicadores desses conhecimentos, e que aí em João Pessoa, né, eles chamam de multiplicadores dos saberes. Você gostaria de participar dessa segunda fase?
Gostaria, sim. Legal. E aí, como, como multiplicadora, né, desses conhecimentos, você acha que é importante também esses multiplicadores trabalharem nas escolas, Sim, né, trabalhando com as crianças, sim. lógico, com, sei lá, com uma linguagem diferente, né, do que Uhum. foi colocado ali para todos, porque são todos adultos, né, uma linguagem diferente, mas que esses temas também fossem levados para as escolas e que as escolas, essas crianças pudessem crescer, né, pudessem ter uma visão diferente do que é ser homem, do que é ser mulher, do que você ter um amigo que tenha alguma deficiência, de você ter um amigo que seja homossexual, né? Você acha que isso vai ser, de alguma forma, benéfico, né, Com para o certeza. crescimento dessa criança? Fundamental. E acho também que o trabalho com os pais, certo? Porque quando a gente vai fazer um trabalho com crianças e a criança voltar para casa com informações diferentes, totalmente diferentes do que os pais estão preparados para aceitar, gera uma polêmica enorme. Sim, fazer o trabalho nas escolas e com as crianças e com os pais. É aquela história. Não fazer. Saiu, aí tem um homossexual, tem um trans, e aí os pais começam a rir, começam a brincar, começam a tirar onda, começam a toda aquela. A criança assiste tudo aquilo, Uhum, né? Ela assiste. sim. Então ela Uhum, reproduz aquilo. A tendência vai ser reproduzir, certo? Ela aprendeu isso, é o que a gente falou lá atrás. Aí vem os condicionamentos, ela aprendeu isso. Mas, se faz primeiro um trabalho com os pais, ou concomitante, pais e filhos, claro que separados, mas uma coisa andando, certo? Eu não preciso tirar onda, criticar um homossexual ou um trans para ou dizer, olha, tá vendo aquilo ali? É uma bicha, não sei o quê. Não, para uma criança, isso é um absurdo, né? Por que aquele rapaz tá vestido de mulher? Eu não sei o quê, alguma coisa desse tipo. Explicar naturalmente. Explicar naturalmente, né? De uma forma, da forma que eles aprenderam nessa, sei lá, nesse curso, no que vai acontecer nessa escola, eles vão estar preparados para dar respostas a essas crianças, certo? Não, porque trabalhar só a criança vai dar problema. sim. Tem que trabalhar os pais e as crianças, né? Prepará-los para essa nova realidade que tem que ser aceita, né? O mundo está aí, as coisas estão surgindo, as pessoas estão se liberando, as pessoas estão tentando ser felizes, as pessoas estão querendo colocar o amor. O amor, de verdade, ele está aparecendo, as pessoas não estão se dando conta disso. Porque até muito pouco tempo atrás, Gilberto, as pessoas, como numa das captações, as pessoas casavam com casamento. Não é isso? As pessoas casavam com casamento, não casavam com o amor, certo? O casamento com um contrato, enfim, alguma questão de bens, essas coisas todas, as obrigações de homens. Então, hoje, as pessoas estão entendendo que o verdadeiro casamento, ele só existe. Não existe onde existe um contrato, existe onde existe amor. E liberdade. O amor só existe onde existe liberdade. Né? Então, assim, eu sou livre para amar um homem. Se eu preferir, eu sou livre para amar uma mulher. Para amar todo mundo. Enfim, eu sou livre.
E é isso que precisa ser colocado de uma forma gentil, a gente tem que delicada para essas pessoas. Não dá para chegar também para esses pais, que já estão também. A gente tem o trabalho primeiro tem que ser de desconstrução. É desconstruir. Não dá para colocar nada em cima. Tem uma casa velha, tu vai construir em cima da casa velha? Não, você tem que derrubar a casa para começar tudo de novo, né? Então, assim, o que eu vejo é que é fundamental esse trabalho nas escolas, com as crianças e com os pais. Mas, primeiro, começar um trabalho de desconstrução com os pais, começar um novo tempo com eles e as crianças juntos, de uma forma também muito delicada, muito sutil, porque as pessoas não estão, não dá para chegar agredindo, por mais certo que seja, eu tenho que respeitar que cada um de nós está num processo evolutivo diferente. Eu estou num tempo, tu está no outro. Pode ser que você esteja num processo evolutivo extremamente superior ao meu. E você tem a responsabilidade de ter mais paciência comigo, que ainda não cheguei no teu nível. Certo? Só assim a gente vai chegar a algum lugar. Então, não dá para dizer, mas como é que a pessoa não entende isso? Ela não entende porque ela não chegou ali ainda. Ela precisa de ajuda. Uhum. Né? Então, eu penso assim, e concordo completamente com a inserção desse tipo, dessa abordagem em escolas para crianças, e volto a dizer, com pais. Sim, sim. É importantíssimo, né, que os pais também participem, né, dessa construção, né, Sim, dessa desconstrução, né, dessa construção. É importantíssimo que eles participem. Nós fazemos um trabalho numa cidade aqui em São Paulo, e durante esse trabalho, a juíza do município, porque nós trabalhamos com os homens apenados, né, os homens autores de violência, a juíza desse município, ela participa em algumas em algumas aulas, né, em algumas oficinas, ela participa. E ela, né, confessou para nós que ela é casada, ela chega em casa e ela discute os temas com o marido, porque ela falou para nós, ainda o meu marido tem, né, uma cultura e ele nasceu numa família muito machista. E aí eu levo esses temas para dentro de casa e discuto com ele, né, a necessidade dessa mudança. E eu estou reparando que você é casada, e sim. eu queria saber se você também, como essa juíza, leva essa discussão lá para dentro de casa e trabalha com seu marido essa Gilberto, reconstrução. levo sim, como ela, eu tenho bastante tempo de casada, mas como ela, eu passo pelo mesmo processo, Uhum. certo? Sou casada com um homem também nordestino, do Alto Sertão da Paraíba, com alguns preconceitos sérios, e que não é fácil lidar com isso. Não é fácil. Mas como eu falei para você, fica mais fácil para mim compreendê-lo do que ele me compreender. Eu tento trazê-lo para a realidade, assim, para que ele aprenda a refletir que existem N possibilidades, N pontos de vista, e que, como o pensamento dele está limitado, entendeu, Gilberto? Como está, vamos dizer assim, vendo só o que foi ensinado, o que foi construído. Eu tento isso bravamente. Mas eu sou casada com um bolsonarista, por incrível que pareça. Meu amigo! Cada um com a sua cruz. Então, mas assim, é um exercício diário. É um exercício diário, então existem alguns pactos,
não quero ouvir sobre isso, não me fale, entendeu? Enfim, respeito o seu ponto de vista. Então, eu vivo trabalhando isso no trabalho, em casa, em todo canto, entende? Mas não é fácil, mas levo sim. É bem difícil. Legal, eu imagino. Imagino o quanto é difícil, né? E eu sei que os nordestinos, eles são muito machistas, né? Uhum. E aí, né, outras condições os tornam ainda mais machistas, né, do que já vem da cultura, mas outras condições políticas e os tornam ainda mais machistas. Mas eu penso também que, né, através do, como você disse, né, do diálogo e da compreensão, porque se você tem mais conhecimento, você tem a obrigação de compreender melhor, né, aquele que ainda está em evolução, né, que ainda está buscando esse conhecimento. Mas nós vamos trabalhando isso e vamos, né, assim, muito homeopaticamente, né, tentando mudar, né, esses pensamentos das pessoas. Bom, eu agradeço muito, né, a sua disponibilidade, a sua participação. Espero encontrá-la nessa segunda fase. Tenho Com certeza certeza. que vão procurá-la para você ser uma das multiplicadoras. E espero que isso tenha, essa primeira fase tenha contribuído muito, né, na sua vida e nos seus relacionamentos. E vamos, né, vamos fazendo de tudo para que, né, a gente possa modificar as pessoas e ter uma convivência melhor no nosso dia a dia, não é mesmo? Com Cláudia, certeza. muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Foi um Tá. prazer enorme te conhecer. Meu também, olha, conta comigo, para o que precisarem. Eu acho que o que a gente puder contribuir com a humanidade, eu acho que a gente está aqui para isso, é o nosso papel, certo? Isso Enquanto ser mesmo. humano. Eu fiquei muito feliz de participar dessa capacitação, é algo que eu gosto muito, eu aprendo muito, eu gosto de tudo que ensina e faz a gente ampliar a consciência. Muito obrigado. De A gente nada. encerra aqui. Tá bom, foi um prazer, Gilberto. Um ótimo dia para você. Para você também. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.